Como determinar se o preço atual é uma boa região para eu fazer um trade, tá? Acredito que essa é uma dúvida bem comum. Então, quais são os passos que você vai seguir? O que que você deve olhar para determinar se aquela região que você está vendo no preço atual é uma boa entrada para você, tá? Primeiramente, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo aí e bora lá. Então, como é uma dúvida muito comum, eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto possível aqui nesse vídeo, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer para determinar se é uma boa região ou não é determinar se existem pontos importantes próximos do preço que você está querendo trabalhar. Então, aqui, a gente vê aqui nessa região onde ele está agora, ó, a gente vê que tem esse ponto do 85, que é bem importante, tá? 85, 86 é um ponto onde ele trabalhou muito nos últimos dias. A gente vê aqui que aqui também é a abertura de ontem, fechamento de ontem e ajuste de ontem também. Então, você vê que essa região do 75, 76 até 85, 86 é uma região de grande importância, tá? Você vê que tem vários pontos importantes dentro dessa região. Tem a VWAP também ali no meio. Então é uma região boa para eu olhar alguma coisa, certo? Pelo menos esse primeiro passo. Passo 2: determinar a forma como o mercado está se movimentando nos últimos dias. Então, como é que você vai fazer para ver isso? Você vai olhar para trás. Você vai olhar para trás. Vai abrir o gráfico aqui maior, né? Pegar o gráfico maior aqui, olhar para trás. Então, olhando aqui, bater no olho e a gente já percebe. Tem um caixotão, né? Então aqui eu marquei aqui, né? Um caixotão, ó. Você vê que desde o dia 25, quando ele conseguiu passar para baixo do 115, que era um ponto bem importante aí no, pra trás, né? Ele vem trabalhando nesse range aí do 5059, 5060 até o 5115. E ele não passa dessa região para cima ou para baixo. Então a gente percebe que o mercado tá lateral dos últimos dias. Tá num caixote aí de 40, 65 pontos. Tá? Terceiro passo: determinar se o preço está caro ou barato. Quando a gente olha, quando a gente fala caro ou barato, é muito em cima, muito embaixo. Aqui, essa região onde ele está agora, é o caixote do mês, né? O fundo do mês, ó. Se a gente olhar desde o mês aqui, perceba como, aqui, ó, dia 1º de janeiro, vou colocar um gráfico mais limpo aqui. Caramba, todo gráfico é sujo desse jeito. Aqui, deixa quieto. Tá assim mesmo. Então perceba que aqui, ó, janeiro, ó, tava dezembro ainda, janeiro. Janeiro, ele chegou aí até os 5.516. E agora ele tá quase para baixo dos 5. Percebe como é o fundo do mês essa região. Então essa região é uma região teoricamente barata, porque tá no fundo do mês, tá uma região onde ele não quis passar para baixo por enquanto. Então a gente considera que essa região é uma região barata. Porém, o que importa mais nessas análises de cara barata é nos últimos dias, tá? Você vai determinar isso pelos últimos dias, nunca pelo mês, até porque você não faz swing trade, né? Se você faz swing trade, isso aqui seria um trade de compra, né? Só para baixo dessa região de 60. Mas não é swing trade, a gente quer pegar poucos pontos diários. Então não faz sentido a gente analisar dessa maneira. Então, a gente dá um zoom no gráfico. E esse aqui é a nossa região para determinar se está caro ou barato. Olhando dessa forma, a gente tem o quê? A gente percebe que o preço está no meio do caminho. Não tá nem caro nem barato, tá literalmente no meio do caminho, no meio desse caixotão. E no meio do caixote a gente faz o quê, galera? O que a gente faz? Nada. A gente não faz absolutamente nada. Então aqui, quando a gente coloca esses três passos para analisar se é uma boa região ou não, a gente não precisa nem avançar para o quarto passo, que seria o fluxo. Aqui a gente já determina que não tem o que fazer. Deixa o preço trabalhar para onde quer que ele for, você não vai fazer nada. Aqui você faria alguma coisa. Se passasse para cima dessa região aqui, buscasse essa região e não passasse, ele buscaria uma compra. Para baixo dessa região, ele voltando para fazer o reteste dessa região, você busca uma venda. E é isso. No meio dessa região é difícil. E aqui você poderia buscar uma compra, aqui uma venda, caso ele confirme algum tipo de gatilho pelo fluxo, como por exemplo uma absorção, uma exaustão. Exaustão não gosto muito, absorção é melhor. Uma absorção, uma falta de continuidade de venda. Então você vê uma montagem de posição nessa região de mínima. Então você pode procurar uma compra ou uma venda nessas extremidades, que é como você opera caixote, né? Mas nesse momento aqui tá no meio. Então não tem o que a gente fazer, a gente não faz nada, absolutamente nada. Não age, não opera também operar nesse momento.
Mas caso o preço estivesse aqui na mínima, por exemplo, nessa região aqui, ó, o que a gente faria? Eu tô mostrando um gráfico aqui, galera, mais pra ter o visual, tá? Mas eu não uso isso pra tomar decisão. Eu vejo só pra marcar os pontos e tal, e ver e determinar essas coisas, mas pra tomar decisão, aí é o quarto passo, tá? Então, no quarto passo, a gente tem daí a tomada de decisão pelo fluxo de ordens. O que a gente vai olhar? Basicamente, a gente vai separar os 5 fundamentos, o fluxo em 5 fundamentos. Primeiro fundamento, agressão, defesa, parceria, volume, frequência de agressão. Então, desses 5 fundamentos, a gente tem cobrindo praticamente toda a teoria do fluxo de ordens, o tape reading em si. E com a região correta, isso se torna cada vez mais intuitivo na sua mente e você tende a evoluir cada vez mais e cada vez mais rapidamente e, consequentemente, obter resultado dessa análise. Mas você percebe que o fluxo é o último passo para você tomar a decisão, né? Isso não vem de um dia para o outro. Essa evolução que você tem não vai vir de um dia para o outro. Você vai demorar para conseguir perceber todas essas coisas, todos esses detalhes. Mas eu te garanto que se você estudar, se você se dedicar, se você tiver paciência, se você realmente colocar a tua mente nisso aqui, você vai evoluir, você vai ganhar dinheiro, desde que você tenha um gerenciamento de risco, tenha técnica e tenha o mental para aplicar a sua técnica, tá? Então é isso que eu queria falar pro vídeo de hoje, rapidinho. Tamo junto, uma boa tarde para você, um bom final de semana. Hoje é sexta-feira, né? E é isso aí, até a próxima.